Prepare-se, a partir de agora nós vamos dar continuidade num escândalo que vem acontecendo diante da nossa cidade. Trabalhadores vêm sido e sendo explorados por uma empresa, Fênix. Vocês já ouviram falar? Sou funcionária da empresa Fênix. Eu estava com minhas férias há 1 ano e 10 meses atrasado. Hoje eu assinei o aviso das minhas férias. Só que eles fizeram o valor que está na minha carteira, de quando eu iniciei, em 1.400. Até agora a gente não recebeu. Os atrasados, daí a gente pergunta, eles nunca sabem responder nada. Só sabem exigir. Não sou de faltar, não sou de botar atestado. E quando um dia que eu precisei botar atestado de 2 dias, eles descontaram R$100 do meu salário. Eles mal olham para as nossas caras, eles mal falam com a gente. Eles não explicam nada, como se a gente fosse um bicho pra eles, tá? A gente tá vendo com a empresa pra ver se a gente consegue um uniforme pra vocês, tá? Porque a empresa tava nesse impasse de não liberar. A empresa trabalhou da seguinte forma, tá? Todas as diárias que tu fizer numa semana, tu vai, preenche o ponto, né? A direção carimba, tu deixa o ponto na direção, tira uma foto bem legível pra mim encaminhar essa foto. E na próxima semana entra na chave Pix, né? Que tu indicar. Mas a chave Pix tem que estar no teu nome, tá? A empresa, ou seja, é diárias, mas na verdade tu recebe por semana. Aí cada diárias, no total de 8 horas, tu recebe R$80. Esses são os uniformes que eles davam pra nós, usados, rasgados, quando tinha IPI pra trabalhar. Inclusive eles já estão ameaçando outros funcionários, né? Se ficar fazendo gracinha de fazer denúncia, de ficar mostrando a escola, que a gente passa dentro das escolas, da humilhação que a direção e os professores fazem pra gente, às vezes até dos professores estarem dormindo. Prepare-se, a partir de agora nós vamos dar continuidade num escândalo que vem acontecendo diante da nossa cidade. Trabalhadores vêm sido e sendo explorados por uma empresa, Fênix. Vocês já ouviram falar? Quem é o dono e o que há por trás e por quê? Para piorar, os seus funcionários, os terceirizados, pessoas humildes, pessoas que dependem, pais, mães, mas na grande maioria sempre as mulheres que pagam o pato. Mulheres que são desrespeitadas, que quando cobram seus direitos, elas são basicamente tratadas de forma abusiva, agressiva, de uma forma que nós que moramos em Alvorada, nós que contribuímos para uma cidade, e quando nós ficamos sabendo em que uma empresa, ela explora, ela não cumpre, pessoas que estão recebendo abaixo do salário mínimo, mulheres que são basicamente exploradas, tendo que ir trabalhar a pé, não recebendo seu pagamento em dias, as suas férias totalmente atrasadas, e quando elas apresentam o atestado médico, pasme, elas recebem faltas. São várias denúncias, são várias reclamações, são várias situações dentro da nossa cidade chamada Alvorada. E o porquê essa empresa continua recebendo, e o porquê teve uma alteração no aditivo, e o porquê que essa empresa continua recebendo, e até hoje ninguém fez nada. Estamos na atual administração, e o que vai ser feito? Secretário. E o que vai ser feito? Prefeito. E o que vai ser feito? Vereadores. Vocês são os fiscalizadores. Vocês devem principalmente pedir esclarecimentos. Devem ir até essas pessoas de uma forma de buscar e reivindicar o direito dessas pessoas. E pasme, são os nossos alvorodenses que estão trabalhando para uma empresa, ainda que seja terceirizada, e estão com a ausência dos seus direitos. E para piorar, encarregados e principalmente os seus supervisores, que o que me chama a atenção, que moram em Alvorada ou não, e pisam, massacram, humilham os seus próprios conterrâneos. Mulheres que têm cargos de supervisão, de encarregadas, pisam em mulheres. E o direito da mulher e o direito das políticas públicas, que na 5ª edição
então tiveram várias falas. Enquanto isso, as nossas mulheres, cozinheiras, faxineiras, são humilhadas, são maltratadas, são diversas denúncias narrativas com a humilhação. Mulheres que estão fazendo tratamento psicológicos, férias que até hoje parece que ignoram, e os direitos, e os deveres. E os deveres, essas mulheres são obrigadas a cumprirem. Fora o contrato de freelance. Ou vocês não sabiam que a nossa cidade faz o contratinho de freelance de R$80 por 8 horas, que, pasmem, aonde essas mulheres recebem 40, aonde essas mulheres ainda não receberam os seus direitos. E o que fazem? E não é só na Secretaria de Educação aonde tem a prestação desses serviços, Secretaria do Esporte, e inclusive no Salão Nobre da Prefeitura também há esses prestadores de serviços que dentro da nossa cidade fazem o exercício da sua função, que é o seu papel. Saem de suas casas cedo, deixam suas famílias, os seus filhos para se dedicarem, para trabalharem. E o que recebem? Recebem desculpas, recebem de uma forma de humilhação. Quando eu vou receber o meu direito? Quando eu vou receber o meu pagamento? Quando eu vou receber o meu vale transporte? Sou obrigada a ir a pé? Sou obrigada a andar na chuva, num deslocamento, que é o direito, porque o dever essas pessoas estão cumprindo. Vocês não têm vergonha? Vocês não têm vergonha de fazer isso com essas pessoas? E eu queria saber, e a prefeitura? Os vereadores, que diga de passagem, entre idas e vindas, são pessoas que eu tenho diálogo, são pessoas que eu acredito que não vá deixar isso acontecer. Vereadores de Alvorada, vocês devem intervir e pedir esclarecimentos e obrigar que essa empresa preste contas à prefeitura e que os responsáveis do contrato, quem assinou e quem deu os aditivos para essa empresa e o porquê foi feito. E o porquê que não foi feito uma investigação e principalmente um esclarecimento para saber que esses funcionários estavam sendo tratados como devem ser tratados, com os seus direitos trabalhistas. Essas pessoas não são escravas, essas pessoas são dignas e merecem ser tratadas com respeito. E como buscar uma Alvorada diferente? Como buscar uma Alvorada que tenha narrativa de evolução, evoluir? Isso é trabalho escravo, meus amigos. Quando um funcionário, quando uma pessoa que sai da sua casa dignamente para buscar o seu pão de cada dia e no final do mês para receber o seu ordenado, e pasme, são tratados como lixo, são tratados como invisíveis. E eu gostaria de saber o que vão fazer para buscar o direito dessas pessoas. Eu queria saber, vão cruzar os braços ou vão estender ajuda para essas pessoas? São essas pessoas que votaram, são essas pessoas que também contribuíram e contribuem. Gente, essas pessoas estão com a sua situação psicológica abaladas, pessoas que entraram nessa empresa sem tomar medicação e hoje vivem um pavor de trabalhar e não saber e não ter a garantia se vão receber ou não. E fora as outras pessoas que trabalharam em outras empresas terceirizadas dentro de Alvorada e não receberam, estão até hoje brigando na justiça para receber os seus direitos. E quem vai pagar esta conta? E quem vai pagar? E quem vai se responsabilizar essas pessoas? Porque se assinaram um contrato, e a fiscalização? Quem fiscaliza? Quem fiscaliza essas empresas? Se estão pagando, se estão depositando o FGTS, e há denúncias também que as pessoas estão com seus FGTS irregulares. E vai vir mais matéria falando sobre isso. São dezenas e dezenas de pessoas reclamando. E fora as ameaças que essas pessoas, por sua vez, são ameaçadas. Se falarem, vocês não vão trabalhar mais em Alvorada. Então é assim, essa é a mudança e essa é a diferença. Meus amigos vereadores, conto com vocês. Vão deixar que essas mulheres, que essas pessoas estão sendo exploradas, essas pessoas estão sendo humilhadas dentro da nossa cidade. Como nós vamos fazer a diferença para que
outras empresas, para que outras instituições não venham explorar a nossa população, porque sempre foi assim. Vem para nossa cidade para explorar o nosso povo. Nós não podemos deixar que isso aconteça. É de suma importância a responsabilidade da nossa gestão atual tomar providências e fazer com que essa empresa honre os compromissos, que tenha uma fiscalização, que a Prefeitura de Alvorada, cujo qual os seus responsáveis contratuais façam e tenham medidas drásticas de exigir a regulamentação dos direitos trabalhistas dessas mulheres, dessas pessoas que por sua vez estão sendo tratadas como invisível, como lixo. E isso, gente, caracteriza trabalho escravo. Você só trabalha e não recebe, você só trabalha e ai de se reclamar, corre o risco de ser mandado embora, que a narrativa é essa. Vai vir uma narrativa de um processo de várias reportagens falando dessa empresa e falando que não estão fazendo o que deveriam ser feito, fiscalizar e exigir que essas pessoas possam receber os seus direitos. E quem é o responsável dessa empresa? Quem são os responsáveis? E quem deixou? E quem não olhou? E quem não fiscalizou? E quem não certificou que esta empresa não está cumprindo com os direitos trabalhistas dessas mulheres, que são pessoas humildes, são pessoas que muitas das vezes não conhecem a lei, muitas das vezes as pessoas não têm uma orientação legal para lutar pelos seus direitos. Ainda assim, muitas das vezes elas pensam que tá normal, que é legal, vocês não têm vergonha, vocês não têm pena dessas pessoas, vocês não têm coração. Vai dizer que ninguém sabe, vai dizer que eu não sabia, vai dizer que nenhuma dessas pessoas reclamou, vai dizer que ninguém sabia que uma empresa que recebeu 54 milhões fazem isso com essas pessoas, fazem isso com a população de Alvorada. Vou ficar por aqui, mas eu volto. Há desdobramentos absurdos. E elas vão falar. E eu quero ver se vocês vão ter a cara de pau de dizer que é mentira, porque há registro, tem documentos, tem todas as comprovações do que eu estou dizendo, porque ainda assim vão dizer e vão ter a cara de pau de dizer que é fake news, que está na transparência da prefeitura, os documentos estão lá, os dados estão lá, e você que é da população, você que é o povo, fiscalize, vocês também têm a obrigação de fiscalizar o que está sendo feito com o dinheiro público da nossa cidade. Isso é um dever seu, nosso, do povo. Um forte abraço e eu volto, porque elas vão falar, elas vão abrir a boca e pasmem, vocês vão se emocionar, vocês vão ficar revoltados com o que essas mulheres vão dizer, o que elas passam caladas. Muitos olham, desfilam com as suas roupas caras, com os seus sapatos diferenciados, com os seus perfumes caros, com os seus carrões, com a sua roupa de marca, enquanto essas pessoas limpam o teu chão, limpam o teu local de trabalho, limpam o seu banheiro, deixam o seu local de trabalho limpo, e essas pessoas choram caladas, sem poder falar em nada. Lutem por essas pessoas, é o nosso povo. Essas pessoas contribuem com as repartições públicas da nossa cidade. É fundamental que os nossos vereadores, os secretários, façam um pente fino e exige que essa empresa pague essas pessoas. Elas não podem ser tratadas como lixo, como invisível. Um forte abraço, fique com Deus e eu volto. Vai vir mais notícia. E agora, Cultura CTG, nós vamos fazer um trabalho jornalístico espetacular, porque eu recebi algumas informações e na próxima vem bomba. Cultura CTG. Um forte abraço, fique com Deus.